Olá, pessoal. Começa aqui o programa Biografias. E olha, tem que registrar minha alegria, né, de toda terça-feira estar com vocês contando uma linda história de vida justamente para inspirar, para motivar vocês. E sexta-feira, com especial saúde, informações importantes para a gente enfrentar e vencer a pandemia. Mas o programa de hoje eu tenho um sentimento especial, porque além de todo o carinho, respeito, admiração, tenho muita gratidão por esse nosso convidado, com muita honra aceitou participar do Biografias. Você já está vendo quem ele é, não preciso nem falar, né? Professor, doutor Clóvis de Barros Filho, uma das mentes mais brilhantes do Brasil, doutor e livre docente pela Escola de Comunicações e Artes da USP, palestrante há mais de 10 anos no mundo corporativo, consultor e autor de dezenas de livros best-sellers. Agora eu vou explicar a gratidão. Em 99 eu queria dar aulas e fui procurar, então, uma das principais universidades de São Paulo. Conheci, né, o diretor ali da área, né, o responsável pela área de comunicação, que era o professor doutor Clóvis de Barros Filho. Me atendeu com muita gentileza, abriu as portas, permitiu com que eu iniciasse um curso de extensão ali na universidade. Não feliz com isso, ainda me apresentou ao Marco Antônio, na época coordenador da faculdade Casper Libero. Então, aqui está explicada toda essa gratidão que eu tenho pelo Clóvis. Clóvis, olha, eu biografo os principais empreendedores do Brasil e entre as qualidades deles está saber escolher pessoas, né? Essa é uma qualidade dos grandes líderes. Então, obrigado pela oportunidade. Agora, eu espero estar na linha de acertos, né? Das pessoas que você escolheu e deu oportunidade e não de erro. Tapete vermelho para você, Clóvis, tudo bem? Valeu, tudo bem. Olha, sou eu que agradeço o convite, é uma honra para mim. Você é um profissional de excelência. A única coisa que eu fiz mesmo foi destravar a porta, né? Como bom porteiro que sempre fui. E você, claro, foi cavando teus espaços e foi brilhando por aí. Então, a alegria é toda minha de você ter lembrado de mim para participar desse teu programa. Eu que agradeço, Clóvis. Deixa o lenço de lado, que hoje é para contar a história, a biografia, hein? A gente vai relembrar tudo que você passou e tem vivido. Mas eu queria começar, antes da sua história de vida, com um tema que eu acredito que esteja entre as suas bandeiras, se não for a principal delas, que é a ética. Você escreveu o livro Ética na Comunicação, né? Então, eu queria saber, e além disso, você também faz uma palestra muito importante, né, entre tantas que você realiza, que é Lições sobre Ética Empresarial. Então, ética é um valor, esse valor envelhece, principalmente na área corporativa. De 4, 5 anos para cá se criou, ou se utiliza o termo compliance, né, justamente para cumprir normas, para combater desvios. Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho desse conceito de ética. Olha, Elias, a ética é um esforço coletivo, eu diria que é um investimento de inteligência coletiva para aperfeiçoar a convivência entre as pessoas que interagem num determinado espaço. E é por isso que você terá uma ética dentro da família, uma ética na organização, uma ética na empresa, na universidade, e por que não na cidade, no país e no mundo. E é claro que essa ética é um saber prático, quer dizer, não é um aperfeiçoamento de uma vida genérica ou de uma sociedade genérica, não. A ética busca soluções concretas e aplicáveis a casos concretos para pessoas que estão interagindo de carne e osso concretamente num determinado espaço. É por isso que não é um saber teórico, é um saber prático, e é por isso também que ele não tem assim a pretensão de um acerto absoluto, nunca terá e nunca conseguirá ter, mas é a busca de um aperfeiçoamento progressivo. Portanto, é sempre uma solução provisória, a melhor possível para aquele momento, para que a sociedade possa ser a mais harmônica e melhor possível de viver. Para isso é preciso que as pessoas aceitem limitar um pouco as suas intervenções, as suas estratégias, as suas condutas, mesmo que para isso elas tenham que perder vantagens, comodidades, ganhos, prazeres, etc., em nome da proteção do coletivo.
Portanto, a ética sempre pressupõe essa primazia da harmonia do coletivo sobre as vantagens individuais, que é uma coisa que a gente poderia ter aprendido desde sempre, desde os bancos escolares, desde a primeira infância, mas, pelo visto, a gente espera um pouco mais para aprender, ou não aprende nunca, né? Perfeito, é curioso. Eu ainda, você se lembra, fui repórter esportivo e vez por outra, né, um jogador de futebol sofre um pênalti, alguma coisa, e vai até o árbitro, não, mas não foi pênalti, eu escorreguei e tal, né? E ele vira manchete, né, de todos os jornais televisivos, enfim, justamente porque ele apenas cumpriu a ética. Então é curioso isso, né, Cláudio? Pois é, de uns tempos para cá, parece que ganhou corpo a ideia de que o que importa é ganhar de qualquer jeito, né? O jogo é feito para ganhar e tudo deve ser feito para a vitória. E, naturalmente, na hora que alguém abre mão de uma vantagem injusta, em nome de um respeito a um princípio de convivência, chama muito atenção. É preocupante quando chama atenção negativamente, né? Quando o indivíduo acaba ainda sendo vítima de agressões e torna até o ambiente de trabalho complicado, né? Por quê? Porque abriu mão de uma vantagem imerecida, ilícita, em nome do respeito às regras do jogo. A gente podia lembrar lá do Rodrigo Caio, jogando pelo São Paulo, que alertou o juiz para um equívoco que ele cometeria. Isso permitiu ao seu adversário jogar no jogo seguinte e não ser advertido com uma punição de um jogo. E isso foi entendido como uma barbaridade e um desrespeito a essa lógica da vitória a qualquer preço. Então, a gente precisa pensar bem, né, Elias, em que tipo de sociedade a gente quer viver, né? É preciso pensar bem também que tipo de sociedade a gente quer deixar como legado para os nossos filhos. É preciso pensar bem se a gente está confortável na sociedade em que a gente vive, porque, no final das contas, isso aqui só tem a gente aqui, né? Então, se não funciona do jeito que a gente quer, é estranho, porque não tem extraterrestres aqui, não tem alienígenas, não tem nada, só tem a gente, né? Então, é muito engraçado, porque é muita gente desconfortável, né? É muita gente querendo que seja diferente, mas parece que ainda assim a coisa demora um pouco para melhorar. Excelente, Cláudio, maravilha. Cláudio, biografia. Da onde vem a família Barros? Conta um pouquinho daquela cor local da infância, adolescência, explica um pouquinho para a gente. Olha, eu vou começar tudo aos 5 anos, porque a minha memória não vai muito para trás, não, sabe? Mas tudo indica que eu nasci em Ribeirão Preto, em 1965, no dia 21 de outubro, e tudo indica que eu acabei vindo parar em São Paulo, na capital, abençoado e aí apadrinhado pelos meus pais, o seu Clóvis de Barros e a dona Nilza Barros, ela dona de casa e ele perito criminal, né, da Polícia Científica do Estado de São Paulo. Aí, muito rapidamente, eu comecei a me interessar por estudar, sempre gostei muito de estudar, estudar para mim nunca foi um sacrifício, sempre foi um prazer, e aí, então, eu acabei me dedicando a coisas as mais variadas, como aprender idiomas, estudar instrumentos musicais e também, claro, me dedicar muito à atividade escolar. E aí foi, durante muito tempo, no Colégio São Luís, ali na Avenida Paulista, no primeiro momento, quando tinha a igreja e o colégio acompanhava a arquitetura da igreja, com 3 andares, que ia da Bela Sintra até a Doc Lobo. Eu estudei aí nessa situação. Mais tarde ficou só a igreja e do lado ergueu-se um gigantesco caixote, o colégio foi para trás, na Doc Lobo. Ali eu estudei até o 3º colegial, quer dizer, o fim do ensino médio. Foi quando, então, eu, na contramão do que meus pais achavam mais adequado, acabei abraçando a área de humanas e, depois de ter feito exatas no colegial, eu acabei entrando lá na Faculdade de Direito da USP
onde eu me formei, né? Foram 5 anos na Faculdade de Direito, na São Francisco, e, simultaneamente, eu fiz o curso de jornalismo na Casper Libero. E foi um momento lindo da minha vida, né, Elias? Foi um momento maravilhoso. Eu não vou dizer que foi o melhor momento, porque eu seria injusto com as pessoas que me conheceram em outras fases da minha vida. Mas foi um momento incrível, sobretudo os primeiros anos da faculdade, que não havia ainda a preocupação do que fazer da vida, e também não havia a preocupação de entrar na faculdade, porque isso já tinha sido conseguido. Então, não havia preocupação, havia só a alegria de estudar e a alegria de interagir com os amigos. Foi aí que eu tive os grandes amigos da minha vida. Foram 5 anos de faculdade maravilhosos. Eu acabei me formando em jornalismo antes, porque o curso de jornalismo era mais curto, né? E em Direito eu me formei em 1986. Mas eu tinha uma grande certeza, que é a de que eu queria ser professor, né? E essa certeza eu tinha desde o ensino médio, eu acho. A certeza de que era na condição de explicador, de alguém que pegaria pensamentos complicados e empacotaria de um jeito simples para ser compreendido pelo maior número, que eu tinha o meu maior talento. O maior talento não era de pensar ineditamente, não que isso não aconteça em algum momento, mas o maior talento também não seria como advogado, jurista, não. Eu sempre tive certeza de que, na condição de professor, eu exploraria melhor a minha natureza e a minha aptidão maior. Então, eu acabei indo para a França fazer mestrado e doutorado, e eu morei na França de 86 a 90, mais ou menos, né? E foi um período também lindo. Os 2 primeiros anos direto, assim, depois um pouco lá, um pouco cá, mas foi um período também muito legal, embora com muita dificuldade econômica. Era um período de muita turbulência por aqui. Eu tinha uma bolsa que acabou sendo assim, desaparecendo meio que do nada. Eu acabei tendo que me virar por lá, e me virar por lá implicou fazer um pouco de tudo, trabalhar como caixa do McDonald's, como garçom de café, cantar no metrô, entre outras peripécias, né? E foi bacana, porque, de certa maneira, eu percebi que, mesmo com a água batendo no bumbum, eu não perdia o bom humor e não conseguia levar a vida completamente a sério. E não conseguia, não só não levar a vida completamente a sério, como também nunca me levei muito a sério. E isso é uma marca registrada que eu guardo até hoje, com tudo que tem de positivo e negativo nessa história. Cantar no metrô foi incrível, porque eu ia para a faculdade, então eu não cantava no metrô assim do nada. Eu aproveitava o deslocamento. Então, eu pegava o trem na cidade universitária, que lá na França não é onde ficam as escolas, mas é onde ficam os dormitórios, né? Eu morava na Casa do Brasil, na cidade universitária, e eu pegava um trem chamado RER, né? Réseau Express Regional, RER, e eu andava 3 estações. E eu cantava uma música entre cada uma dessas estações, portanto, 3 vezes, né? Isso me permitia ganhar uma média de 10 francos, não era euro ainda, 10 francos por cantada, portanto, 30 francos para ir, 30 francos para voltar, em média. Para você ter uma ideia, o almoço no restaurante universitário, que era praticamente de graça, era 9 francos e 80 centavos. Então, eu ganhava 60 e eu gastava 20 com almoço e janta, propriamente. O que permitia, por exemplo, não trabalhar sábado e domingo, e etc. Mas era assim, era cantar para comer, né? Rigorosamente cantar para comer, e isso foi bastante tempo, aconteceu. Eu cantava
o Trem das 11 em francês, o que gerava imensa estupefação no meu auditório. E, curiosamente, havia gente que pegava o trem sempre no mesmo horário e, portanto, gente que ouviu a minha cantoria, mas muitas vezes. E a cada vez dava um franco, dava, né? Quer dizer, então, quando eu ouço falar, nossa, o francês é isso, o francês é aquilo e tal, é interessante. Eu não tenho o mesmo entendimento quando a avaliação é negativa, né? Concordo com você, Eu depois me acho explica que o eu porquê. contei com a generosidade de muita gente que me permitiu comer durante um certo tempo, e isso foi muito bacana, muito legal. E assim eu terminei meus estudos, eu voltei para o Brasil, eu tive um tempo em Brasília, onde eu fiz um trabalho muito bacana sobre as sugestões populares endereçadas à Constituinte, um assunto, enfim, que nunca interessou nem antes, nem durante, nem depois a quase ninguém. A maior prova disso é que o meu, digamos, o meu chefe, ele me mandou ir atrás das tais sugestões populares e eu as encontrei num porão, né? Dentro de caixas de rolos de papel higiênico, o que é muito simbólico. E eu acabei fazendo um estudo sobre as sugestões populares, eram mais de 100 mil, né? E a imensa maioria sugestões muito normais, muito adequadas, mas algumas super pitorescas, como, por exemplo, a ideia de que um indivíduo que cometeu lá um certo delito, ele deveria ser jogado numa cova com um leão faminto, né? E no parágrafo único vinha assim, o criminoso também faminto. Aí era demais, né? Então, a gente ligava para a pessoa, porque eram sugestões, né? Claro que tinha muita brincadeira, mas aí ninguém se identificava. A imensa maioria com identificação, nome, endereço e tal. Então, você liga e fala, olha, o leão faminto, até aí eu fui bem. Mas, assim, o criminoso faminto, eu juro que me escapou, né? E aí a pessoa esclarece dizendo que se o criminoso tiver faminto, ele não tem nenhuma chance contra o leão. Ora, se ele também tiver faminto, eles estão em pé de igualdade, Deus decide quem come quem. Nossa, isso tudo gerava histórias maravilhosas, né? Que Essa nem o acabaram... Walt Disney contaria, hein? Essa nem o Walt Disney contaria. Nossa, a coisa vai ao delírio, né? E aí acabou virando um livro, Constituição Desejada, publicado pela Gráfica do Senado, e as mais pitorescas eu até pedi para tirar xerox e publicar, digamos, autenticamente, porque corria o risco de ninguém acreditar no que eu estivesse falando. E aí, bom, eu acabei saindo de Brasília, não era a minha praia, definitivamente. E olha, não vai aqui nenhuma queixa nem à cidade, nem ao Senado Federal, nem a nada. Provavelmente... Bom, Brasília, na verdade, é um lugar que eu voltei como palestrante muito frequentemente, sempre fui tratado maravilhosamente e tal, mas não era a minha praia era dar aula, e eu voltei para São Paulo e comecei a dar aula nas escolas particulares em comunicação, porque, não sei por quê, né? Quer dizer, eu tinha títulos na área do direito que me autorizavam a dar aula em faculdades de direito, mas por alguma razão havia uma disciplina no curso de comunicação que era ética e legislação de imprensa, e era preciso formação jurídica. Então eu entrei aí, nessa boca, eu entrei na Casper, depois eu passei por muito, né? Nossa, eu trabalhei assim, em Mogi, em Santos, né? Na São Judas, São Marcos. Não tem um santo que eu não tenha tido vínculo profissional, né? Mackenzie e tal. E depois a coisa veio vindo de maneira a eu ficar na Casper e na ESPM. Na ESPM eu acabei montando um programa de pós-graduação em estrito sensu, mestrado, depois doutorado. Foi uma vitória para mim, porque
Foi um aprendizado montar um programa de pós-graduação, preencher uma série de requisitos burocráticos da CAPES e tal, frequentar as reuniões de pós-graduação em nome do programa. Tudo isso foi um aprendizado muito grande para mim, até que eu prestei concurso na USP e trabalhei os últimos 15 anos da minha vida profissional na ECA, que foram 15 anos maravilhosos, com alunos excepcionais e com colegas incríveis, e isso acabou em dezembro de 2015, janeiro de 2016, quando eu tive uma série de problemas de visão, que me fizeram de mim um deficiente visual. Eu acabei, por isso, sendo impossibilitado de exercer minha função docente normal, o que não há aqui nenhuma queixa, não é possível mesmo, eu não consigo corrigir prova, por exemplo. Então, eu acabei me tornando exclusivamente palestrante. Os livros que eu escrevo são todos ditados, é uma maneira muito particular de escrever. Tanto é assim que é muito engraçado, eu ouço meus leitores dizendo: professor, a gente lê o senhor e parece que o senhor está falando. Eu falo: não, é que não parece, não, eu estou falando, né? Espontâneo, né? Claro. Com tudo que isso tem de, digamos, de facilitador, mas que tem também de improvisado. Você que é um escritor, Elias, você sabe, a gente quando escreve normalmente, a gente lê, relê, trelê, quadrilê e tal, eu não tenho essa chance, tudo no primeiro jato, com tudo que isso tem de, às vezes, surpreendente e, às vezes, redutor, simplificador, etc. Foram mais de 30 livros publicados, sendo que nos últimos 10 anos, todos eles dedicados ao público mais amplo. O primeiro desses livros, talvez o mais lido de todos, A Vida que Vale a Pena Ser Vivida, pela editora Voz, com mais de 500 mil exemplares impressos, né? E de lá para cá, eu vou fazer uma lista correndo o enorme risco de ser injusto com os meus colaboradores, mas pela editora Papiros, em forma de diálogos na coleção Debates, eu publiquei Ética e Vergonha na Cara com o Cortella, eu publiquei Felicidade ou Morte com o Karnal, eu publiquei O que Move as Paixões com o Pondé, e eu publiquei Corrupção, Parceria Degenerativa com o Sérgio Praça. Depois eu publiquei A Monja e o Professor, pela Record, com a Monja Cohen. Aí eu também, nesse meio tempo, eu publiquei Somos Todos Canalhas, pela editora Casa da Palavra, e mais recentemente reeditado pela HarperCollins, com o Júlio Pompeu. Com o Júlio Pompeu é o meu último livro também, Tesão de Viver, pela editora Planeta. O livro que está nas paradas aí, que está na lista dos mais vendidos da Publish News nas últimas 20 semanas, é A Felicidade é Inútil, pela Citadel. Pela Citadel eu também publiquei Em Busca de Nós Mesmos, com o Pedro Calabres, né? Em Busca de Nós Mesmos, Pedro Calabres, que vem da neurociência, muito bacana. Publiquei pela HarperCollins também, com o Luiz Pérez, Reputação, um eu fora do meu alcance, né? E acho que aí eu matei essa fase não acadêmica propriamente do meu trabalho. E o que eu te diria? Eu te diria que foi uma produção bonita, que me permitiu conversar com muita gente fora da universidade, sem o rigor acadêmico que existia até então, mas com uma preocupação de pegar pela mão e fazer esclarecimentos, etc. Alguns desses livros, de fato, acabaram sendo lidos por muita gente. Durante todo esse tempo, eu acabei dando muita aula num lugar chamado Casa do Saber, que me deu muito abrigo, me deu uma visibilidade muito grande durante muito tempo, e pela Casa do Saber foram muitos os trabalhos nos últimos 18 anos, na verdade, de Casa do Saber. Durante esse tempo também eu animei o meu escritório, que é o Espaço Ética, que tem uma revista online, que é a revista Inspire-se, com C de vitamina C, e lá você encontra o meu podcast Inédita Pamonha,
que é um podcast do eu sozinho, é um monólogo, né? De filosofia, bem-humorado, inédita pamonha para dar conta do ineditismo das experiências da vida, né? E, finalmente, durante a pandemia aqui, eu fiz um programa de quarentena, foram 40 reflexões ao raiar do sol, chamado Despertar Inspirado. Estão lá as 40 no canal do YouTube da revista Inspire-se, né? E agora eu estou no meu próximo projeto, no qual eu estou apostando demais da conta. Ele chama Clássicos do Pensamento. E qual é o projeto? É a construção de um grupo de leitura ou de um clube de leitura. Eu faço uma curadoria, são 12 títulos, um livro por mês, e eu faço um acompanhamento diário, né? Isso é inovador, tá aí, a inovação está aí. Quer dizer, todo dia a pessoa que está no grupo ela recebe um vídeo, né? E esse vídeo é explicativo, de pegar pela mão, de ler junto mesmo, aquele trecho correspondente àquele dia, né? E é tipo de segunda a domingo, né? Para que dê conta de um livro por mês e 12 livros no ano. Então, esse primeiro ano, o projeto de curadoria é de clássicos do pensamento antigo. Então, eu começo com a Odisseia de Homero e eu vou até Tomás de Aquino, né? Passando por Platão, Aristóteles, Epicuro, Sêneca, Marco Aurélio, Agostinho, etc. Aí depois, no ano seguinte, talvez a gente faça filosofia moderna, né? Vai ser muito lindo. E qual é a ideia, Elias? É uma obsessão, é lutar contra a morte do livro, simples assim. Maravilhoso, maravilhoso. Eu queria te dizer, Elias, o livro, assim, se eu te disser o livro vai morrer, talvez eu esteja sendo otimista, porque para muitos ele talvez já tenha morrido, né? Pra você ter uma ideia, Elias, eu estou, como eu te disse, há 20 semanas na lista dos mais vendidos. São 20 livros, né? Os mais vendidos. Sabe quantos livros? Assim, 100 e pouco, sabe? Né? 80. Eu entendo o né? que você está falando. Né? Quer dizer, nossa! Então, pelo menos na nossa sociedade, se você considerar que nós temos aí mais de 200 milhões de habitantes, quer dizer, o consumo de livros ele é irrisório. O que levou, você sabe, à falência das nossas principais livrarias. E a falência das nossas principais livrarias está levando de roldão as editoras, né? Então, você vai dizer, mas agora o pessoal curte vídeo e tal. Então, eu sei, mas não é a mesma coisa. Então, qual é a minha tentativa? A minha tentativa é, se você gosta de me ver falar, e de me ver falar mesmo, e de me ouvir falar, então tudo bem, eu vou te dar um vídeo, mas vai lá e o vídeo corresponde ao que está escrito, né? E vai lá e lê e tal. E assim, essas obras que eu vou... São aquelas obras que desde a escola o professor falava, mas que ninguém nunca leu, né? Por exemplo, a Odisseia de Homero. Quem foi que foi lá e leu a Odisseia de Homero do começo ao fim, né? Você vai dizer, tem? Lógico que tem, claro que tem. Inclusive, eu vou dizer isso, mas estatisticamente é zero, né? Então, a minha obsessão é essa, e eu estou, agora no mês de agosto, a gente está lutando aí para fazer uma campanha bonita para trazer pessoas. E a ideia é bem essa: quem pode pagar, paga um tiquinho, e aí isso permitirá que alunos da rede pública, membros de ONGs, etc., possam participar do programa sem pagar. Então, a título de exemplo, a rede pública do estado de Goiás, toda a rede pública de ensino médio, toda ela, né, acompanhará o programa, obviamente, sem custo nenhum. Sendo a sociedade brasileira como ela é, né, 2 ou 3 nadando de braçada e 2 ou 3 milhões com muita dificuldade, então, que esses 2 ou 3 viabilizem a leitura dos 2 ou 3 milhões, se quiserem, é claro, né? Porque
isso é evidente, a gente conta sempre com a inspiração e a boa vontade das pessoas, mas a ideia, o programa é esse, Clássicos do Pensamento. Então, o teu ouvinte aí, que quiser ir lá, www.classicosdopensamento.com.br, pode fazer a sua pré-inscrição, né? E aí, quando for para valer, já vai estar pré-inscrito e tal. A gente tem aí a ideia de fechar um grupo. Depois que fechar o grupo, aí espera um pouco, porque senão vira uma zona. Quem tiver que fazer o programa vai fazer do começo até o fim. Aí você está super convidado. Delicioso. Agora, Clóvis, se perde muito tempo com mas e com e se, né? Discutindo aquilo que não aconteceu, né? Pô, a bola entrou, mas e se batesse na trave? Mas não bateu na trave, a bola entrou e fica aí semanas discutindo, né? Você tem um livro maravilhoso, que é A Vida que Vale a Pena Ser Vivida, né? Escrita por Arthur Mills, e o árabe, ele diz o tal do maktub, né? Ou seja, aquele que está escrito. Nós estamos vivendo um momento duro, né? De pandemia. Está escrito ou dá para reescrever uma história, que também o árabe chama de Yadatan Kitabatan, que é reescrever. Dá para reescrever a história ou a história está escrita? Para usar as mesmas palavras, eu diria, a história está sendo escrita. E, sendo assim, temos a imensa responsabilidade, não de ser protagonista de uma trama já definida, mas de ser ator, agente transformador de uma trama que está sendo escrita nesse momento. Essa nossa entrevista, Elias, se você imaginar que a gente possa ir mais rápido do que a luz, ela já aconteceu mesmo. Mas, como eu nunca fui mais rápido do que a luz, para mim, ela está resultando da minha responsabilidade, das minhas escolhas, do meu esforço para fazê-la o melhor possível, etc, etc. E eu prefiro acreditar nessa responsabilidade que é a minha de estar no mundo e, com isso, agir sobre o mundo, deixando-o o melhor possível. Espetacular. Hoje conversamos com o professor Dr. Clóvis de Barros Filho, uma das mentes mais brilhantes do Brasil, doutor e livre docente pela Escola de Comunicação e Artes da USP, palestrante há mais de 10 anos no mundo corporativo, consultor e autor de dezenas de livros best-sellers. Clóvis, para a gente encerrar, dá para você presentear quem está conosco aqui com a história da pamonha? O bom é pamonha, curau ou, dependendo da situação, até um gelozinho vai cair bem? Ah, rapaz, você vem aqui, passa pela estrada com fome, sabe? Vindo de Sorocaba, de um spa que não come há 3 meses, vê lá Castelinho da pamonha, você fala, nossa, é agora. O encontro começa pelo olfato, você já saliva, dá uma mordida na pamonha e a pamonha te alegra fudidamente, porque você é um corpo carente de pamonha. Aí corre o risco de você pensar, pô, se essa pamonha me deu essa alegria, então eu sou um comedor de pamonha, e a pamonha é uma espécie de fórmula de vida para mim. Aí você pede a segunda gozada, já entristece menos, porque o corpo já é outro, né? A segunda pamonha, quando entra, já encontra uma no bucho, né? E aí você pede a terceira, ela começa a entristecer, a quarta você tem que degustar no vaso, e a quinta pode te levar a óbito. Em meia hora, a mesma pamonha, ela te leva da alegria à depressão. E aí você começa a perceber que a alegria de ontem não garante a alegria de hoje. Porque cada instante vivido no mundo é inédito, virginal, irrepetível. E cada mordida em pamonha, ela é realizada por um corpo inédito que não voltará nunca mais a ser o que era, numa pamonha que depois de mordida também não ressuscita. Por essas e por outras, não haverá fórmulas para a vida, porque eu repito, se a pamonha um dia for uma fórmula, ela pode fazer subir a sua glicêmica até o óbito, não é? Assim também deve valer para o matrimônio, né? 5 anos depois você não aguenta mais comer pamonha. Talvez aí, quem sabe, você cogite em comer um curauzinho, mas qualquer pessoa sabe que fazer de curau uma fórmula é insuportável. Por essas e por outras, a gente fica com a responsabilidade de viver a vida onde ela está.
sem a preguiça de definir 10 caminhos ou 10 fórmulas, mas com a antena sempre aberta para o ineditismo da nossa presença do mundo. Era Perfeito. isso. Pamonha com goiabada, pamonha com geleia de morango, né? Vamos tentar dar um pouco de cor na pamonha. Nossa, e uma homenagem ao estado de Goiás, onde se faz a melhor pamonha do mundo. Uau, parabéns, Goiás. Clóvis, para a gente... Olha, que delícia estar com você. Eu agora só queria que você abordasse um tema como um grande educador que você é. Hoje o nível de educação está sendo altamente discutido. Hoje aqui em São Paulo estava vendo que a volta às aulas foi prorrogada para o início de outubro, talvez para chegar lá e falar, olha, ainda não dá esse ano, homeschooling, enfim, né? Que transformação você acredita positiva que vai haver, se é que vai ficar uma transformação positiva na educação brasileira, e como a filosofia pode ajudar as pessoas nesse momento de pandemia? Os problemas da educação, eles são bem anteriores à pandemia, sabe? Esses problemas anteriores à pandemia independem da pandemia para serem arrumados ou melhorados, não é? Então, eu acho que é preciso que a carreira do docente seja valorizada, é preciso voltar a tornar a carreira docente atrativa. Para isso, é preciso que ela tenha aplauso social e recompensas econômicas à altura. É preciso que haja condições de trabalho para o professor. É preciso que haja, de fato, investimento na leitura. E tudo isso é com ou sem pandemia. Agora, claro, eu penso que a tecnologia ela está a serviço da inteligência e da vida. Então, quando ela for positiva, ela deve ser aplaudida, mas ela não deve servir de pretexto para que vantagens estranhas sejam alcançadas, né? Você imagina que um professor ele pode ser levado a gravar a sua aula, e depois que ele grava a sua aula, essa aula gravada poderá ser replicada milhões de vezes e você já entendeu o que vai acontecer com ele, né? Então, é preciso sempre tomar uma cautela imensa para entender que muito da educação, de fato, pode ser feito remotamente, mas muito da educação continua exigindo uma qualidade copresencial que já não havia antes e é preciso que ela seja muito bem cuidada, né? O investimento com a educação precisa, de fato, de uma revolução. É preciso que a sociedade seja outra para aplaudir as iniciativas políticas de valorização da educação. E a sociedade só será outra se a educação for valorizada. Eu não sei se você percebeu, mas a gente está numa sinuca de bico, Sim. Porque é preciso de um para acontecer o outro, e é preciso o outro para acontecer o um. E aí a gente não tem saído do lugar nos últimos 500 anos. Perfeitamente. Entrevistei aqui o Dr. Gonzalo Vecina Neto, né, um dos grandes médicos sanitaristas. Ele trouxe que a educação hoje envolve em torno de 50 a 60 milhões de brasileiros, né, entre estudantes, professores, pessoal que trabalha, né, nas escolas, universidades, enfim. Então, para ficar muito atento, porque é uma sustentação muito grande envolvendo, né, não só a economia, mas também, né, o lado cultural do povo brasileiro. Então, vamos torcer que efetivamente a gente consiga encontrar bons caminhos, mas você já deixou um alerta muito importante para que a gente fique atento em relação ao futuro. Clóvis, você sempre com um bate-papo delicioso, remete, né, uma realização plena, né, fala com coração, com emoção, e eu queria que você deixasse, então, a mensagem para quem está nos acompanhando aqui e repetisse o link, o e-mail, o site do projeto, claro, e ficamos à disposição para divulgar contigo aqui. A mensagem é simples. Quando a vida é boa, ela é tão boa que a gente não quer que ela acabe naquele momento. É um pouco como doce de leite de Viçosa. Você vai lambendo a lata com o dedo, porque a colher não pega mais, não tem mais doce de leite nenhum na lata, e você continua lambendo, e fica evidente que você queria que a lata não tivesse acabado. Isso vale para uma live, por exemplo. Isso vale para uma aula, para um filme, para um livro, vale para qualquer instante da vida. A vida é boa quando ela é uma lata de doce de leite, que já acabou e você continua lambendo. Tomara tenha sido assim, na conversa com o Elias. Quanto ao programa, é www.classroom.com.br.
classicosdopensamento.com.br, não é? Um vídeo por dia para que as leituras se tornem um momento de prazer. Perfeito. Então, www.classicosdopensamento.com.br. E no Instituto Ética, quem quiser conhecer o trabalho, qual que é o site? Você entra no site do Espaço Ética, www.espaçoetica.com.br, e também a sua revista online, Revista Inspire-se, com C, assim. No canal do YouTube, você põe lá, Revista Inspire-se, você terá tudo, né? O Inédita Pamonha, os programas todos que eu desenvolvo e tenho desenvolvido para tornar a quarentena mais amena. Perfeito. Clóvis, uma vez repórter até morrer. Você deu um gancho aqui que quem está nos assistindo falou, mas ele não vai perguntar, ele não vai cutucar o Clóvis. Você cantava no metrô. Você vai ter que cantar para a gente aqui. Você vai ter que cantar para a gente aqui, Clóvis. Manda a voz. Então vamos lá. Som na caixa, assim, maestro. Vamos ver se eu lembro, hein? Tá. Ficava assim, olha só. Isso aí, cara, isso aí é 1986. Você tem noção ou não? Faz a conta. Faz a conta. José Sarney aqui fazendo estrago adoidado. Você lá na França. Faz a conta. 86, né? 96. Então, nós já passamos de 2016. Anos. Uau, 34 anos, Clóvis. Pois é. Eu tentei te alertar, né? E ficava assim. Je ne peux pas rester encore une minute avec toi. Je regrette amour, mais je ne peux pas. J'habite à Jassalle. Si je rate le train qui part maintenant à 11h, seulement demain matin. Et en plus de ça, ma femme, il y a d'autres choses. Ma mère ne s'endort avant que je arrive. Je suis fils unique. J'ai ma maison à soigner. Je ne peux pas rester. Uau! Querido, Pavão, sempre às ordens. Fica que bem. alegria, viu? Olha, muito obrigado pela gentileza, o carinho. Estamos aqui abertos para você. Só biografias para fazer o Clóvis de Barros cantar, viu? Muito obrigado. Olha, um beijo grande para você, Clóvis. Valeu, cara. Abração. Beijão, querido. Valeu. Obrigado, tchau, igualmente. gente. Valeu. Este, então, professor doutor Clóvis de Barros aqui conosco, uma das mentes mais brilhantes do Brasil, doutor e livre docente pela Escola de Comunicação e Artes da USP, palestrante há mais de 10 anos no mundo corporativo, consultor e autor de dezenas de livros best-sellers, presenteando nós aqui no Biografias com essa conversa deliciosa. Tchau, pessoal, valeu e até o próximo programa. Tchau, tchau.